Hoje eu não queria fazer nenhuma abordagem filosófica sobre o tema, quem sabe uma análise psicanalítica sobre suicídio, filosofar sobre a história do fenômeno, dessa dor que tem dizimado tanta gente e aumentado os índices nos últimos anos. Não. Eu só queria compartilhar com vocês uma dor, que é uma saudade que eu carrego de uma grande amiga espírita, uma trabalhadora espírita, e a gente conversava muito, a gente era muito parecido nas ideias, ela era muito questionadora, enfim, eu gostava muito dela. Era uma trabalhadora espírita que a gente muitas vezes ia e vinha junto do grupo de estudo, a gente vinha debatendo pela rua, andando, conversando, e certo dia ela cometeu suicídio. Até hoje a gente sente falta dela, foi uma dor muito grande para a família dela, a mãe dela, que também é trabalhadora da casa espírita, e a gente fica criando hipóteses, explicações, buscando entender porquê, se era obsessão, algum desequilíbrio moral, emocional, enfim. Mas saber mesmo de fato a gente ainda não sabe. Eu já tive contato com ela no plano espiritual, ela me ajudou a fazer algumas palestras nesse sentido, para abordar esse tema. Palestras profiláticas para prevenir o ato de suicídio, enfim. No livro Escutando Sentimentos, do espírito Hermance Dufour, através do médium Vanderlei Soares de Oliveira, a Hermance faz um alerta em determinado capítulo sobre um tabu espírita. Segundo ela, nesse capítulo ela narra o suicídio de uma trabalhadora espírita que ocorreu lá pela região de Minas, e ela vai alertar sobre esse tabu. Segundo ela, muitos dirigentes espíritas, trabalhadores espíritas, expositores cometem o suicídio, mas se evita falar no assunto, como se fosse vergonhoso em casa espírita abordar isso, como se fosse vergonhoso reconhecer que espírita também sofre e que infelizmente alguns trabalhadores espíritas perdem a vontade de viver e adquirem uma vontade de morrer. O conhecimento espírita parece não ser suficiente. E ela coloca isso nesse capítulo dizendo que as casas espíritas, nossos grupos de estudo, de caridade, de filantropia social estão muito despreparados para abordar esse tema, para acolher essa dor, para abraçar essas pessoas. Ela conta o caso de uma jovem que passa de casa em casa e ela não consegue ser atendida de uma forma que ela precisava e ela acaba cometendo o ato. Independente para onde vai o espírito, no plano espiritual, se por vale do suicida, se vai sofrer, se vai ter karma, expiação e outra vida, a questão é que nossas casas espíritas, ao evitar abordar esse tema, porque o suicídio também é um tabu para a sociedade laica, e a casa espírita adquiriu um estigma, ela coloca um estigma, esse rótulo, nas famílias que padecem disso. É muito difícil num grupo espírita, do qual uma família é espírita e teve um membro da família, trabalhador da casa, cometeu o ato, eles abordarem esse tema de forma clara e transparente. Não. Evitam falar no assunto. É um assunto mal resolvido e todo tabu leva à desinformação e pode protelar medidas preventivas. Seria importante nas casas espíritas ter um trabalho psicológico, espiritual, mediúnico, desobsessivo, de atendimento fraterno, para prevenir e também para abordar esses assuntos, esses tristes eventos fatídicos que ocorreram e continuam ocorrendo no nosso movimento espírita. E eu não acredito que evitar falar nesse assunto vai ajudar, porque passa a falsa impressão de que espírita não comete esse ato, e comete sim. Espírita é gente de carne e osso, é espírito em evolução, com suas imperfeições, com suas dores, com seus sofrimentos, e muitos deles são exilados e têm um choque de realidade quando reencarnam nesse planeta Terra tão atrasado.
Para muitos espíritas, é um sofrimento muito grande estar reencarnado no planeta de provas e expiações. É um choque, é um impacto para a sua sensibilidade maior, para a sua inteligência. Eles acabam sofrendo daquilo que Emile Durkheim aborda no livro Suicídio, a origem social do suicídio. Muitos, a origem desse ato está dentro deles, em outros casos não, pode vir de fora. Como cobrar equilíbrio psicológico, espiritual, de uma pessoa que tenta fazer o bem, vibrar positivamente, mas vive numa sociedade tóxica? Como se adaptar a uma sociedade doente? Só se você também ficar doente. E nesse caso a doença seria um mecanismo de sobrevivência para viver num ambiente tão hostil. Seja um ambiente familiar, social, enfim, muitas hipóteses existem. E eu queria abordar nessa noite esse tabu com vocês. Vocês conhecem algum caso? Algum amigo, algum frequentador, expositor, presidente, dirigente de casa espírita que cometeu o suicídio? E nessa casa espírita onde ocorreu, eles abordam o tema de forma franca, honesta, ou evitam falar no assunto? Parece que é um estigma que colocam no desencarnado e no assunto. Talvez seja a hora de quebrar esse tabu e humanizar o nosso trabalhador espírita, porque somos seres humanos, sofremos como todo mundo. E como todo mundo, precisamos de acolhimento, de amizade e de amor dos nossos companheiros de grupo espírita, da nossa família, da nossa sociedade. Não somos melhores do que ninguém apenas porque lemos mais livros, escrevemos artigos científicos, damos palestras, fazemos lives, vídeos para o canal. Não, não. Padecemos das mesmas dores, dos mesmos desesperos, das mesmas angústias e nem sempre encontramos na casa espírita do qual dedicamos nossa juventude, nosso tempo, nossa vida, nem sempre encontramos o apoio e o calor que precisamos, que merecemos nos momentos de mais dor e de mais solidão. Por enquanto é isso.